Olá, tudo bem com vocês? O apóstolo Pedro é um dos apóstolos mais interessantes quando nós discutimos e conversamos sobre os personagens bíblicos. Pedro esteve com Jesus em diversos momentos e também é um dos nossos discípulos mais controversos. Houveram momentos em que ele se declarou estar presente de Jesus em todos os momentos e logo depois também negou a Cristo quando foi crucificado. É importante perceber que, por vezes, nós criticamos o apóstolo Pedro, mas somos muito parecidos com ele. Quero hoje conversar com vocês sobre o momento em que Pedro caminhou sobre as águas junto com Jesus. E um momento especial, e a narrativa bíblica muito clara, diz que Pedro realmente caminhou sobre as águas, fez algo espetacular, algo que não é comum aos seres humanos. Jesus vinha caminhando sobre as águas no meio de um mar revolto, e Pedro e os seus outros discípulos ficaram espantados. No momento em que reconheceram o Mestre, Pedro logo disse: Senhor, deixe com que eu vá até perto de você. E Jesus concedeu. Por um instante, Pedro conseguiu caminhar sobre as águas, e aquilo foi muito importante para que nós também pudéssemos perceber a força da fé. Naturalmente, as pessoas dizem que Pedro caminhou sobre as águas porque estava focado com os seus olhos em Jesus. A narrativa bíblica descreve que Pedro afundou logo depois, e muitos atribuem ao medo das ondas, às dificuldades que ele estava enfrentando ao seu redor, fizeram com que ele titubeasse na fé. Jesus mesmo diz: Pedro, por que tu duvidou? Mas quero conversar com você sobre a nossa forma de olhar para Jesus e como nós o encaramos. Quando nós estamos focados em Cristo, nos sentimos firmes e fortes, e é aí que nós afundamos. Não porque Cristo está na nossa mira, mas porque nós nos sentimos firmes e fortes. Certamente Pedro afundou porque não olhou mais para Jesus. Ao mesmo tempo, ele olhou para si mesmo e percebeu o quanto ele era forte, o quanto ele tinha condições, o quanto ele era autossuficiente para caminhar sobre as ondas. Nesse momento, ele afundou. Notem que a narrativa bíblica mostra que Jesus veio ao seu encontro e o salvou. E aí sim, eles voltaram para dentro do barco e seguiram a viagem. Interessante perceber que quando Pedro estava sozinho, caminhando sobre as ondas, por um curto período ele até conseguiu. Mas quando ele se pensou autossuficiente, independente, não precisando de Cristo, e olhou para os lados e não olhou mais para Jesus, aí sim ele afundou. Enquanto Pedro estava indo para Jesus, ele afundou. Quando Jesus estava vindo para Pedro, aí sim ele restabeleceu a sua segurança e voltou para o abrigo do barco. Notem que quando nós vamos com o nosso esforço na direção de Cristo, nós afundamos, porque a prepotência, a arrogância, a autossuficiência nos afastam de Deus. Quando foi que Pedro restabeleceu a sua segurança física e voltou a caminhar sobre as ondas e foi em direção ao barco? Quando Jesus veio até ele. Pedro indo a Jesus, ele afundou. Mas quando Jesus veio até Pedro, aí sim, Pedro voltou a ter segurança. É assim que funciona conosco também. Quando nós vamos a Jesus com nossas forças, nada somos, porque a nossa estabilidade dura muito pouco, e aí sim afundamos. Mas quando Jesus vem até nós nos declaramos dependentes dele. Quando nós não queremos com as nossas próprias forças nos livrar dos problemas, mas confiamos unicamente em Cristo, ele nos pega pela mão, nos traz de volta em segurança e nos coloca no abrigo seguro ao seu lado. É assim que Deus faz. O apóstolo Paulo diz isso com clareza, quando declara: quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando declaro minha independência, eu afundo. Mas quando declaro estar dependendo unicamente de Deus para minha sobrevivência, com certeza eu me torno uma fortaleza junto de Deus. Nem a morte, nem problemas, nem dificuldade alguma nos afasta do amor de Deus, que vem dele mesmo para a nossa direção. Fiquem bem e até o nosso próximo momento de meditação.